Olá pessoal, esse aqui é o segundo vídeo a respeito da programação da biblioteca Allegro com a linguagem C++, destinada a jogos 2D. Só para registro, a gente vai trabalhar com a versão da biblioteca Allegro em sua quinta versão, versão 5. O criador da biblioteca Allegro se chama Sean Hargreaves. Essa biblioteca ela tem um código-fonte aberto, ou seja, se você quiser contribuir, você pode adicionar a sua contribuição à biblioteca. Ela é multiplataforma, ou seja, o seu código vai funcionar em vários sistemas operacionais, sem você precisar mudar nenhuma linha, nenhuma letra. E a princípio agora eu vou explicar um pouco da base do que seria o 2D. O 2D nada mais é do que as duas coordenadas do plano cartesiano. Então nós temos aqui o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas. Então por esse motivo chama-se 2D. Duas dimensões, a coordenada x e a coordenada y. Também existem os jogos 3D, que nada mais é do que a adição de mais uma coordenada, comumente chamada z, que seria a profundidade. Em 2D, contra, a característica contra seria porque nós vemos tudo achatado, E o pro seria a sua facilidade na programação. A 3D seria um pouco mais complexa, porque nós trabalharíamos com mais uma coordenada, que seria a z. Geralmente, na programação de jogos, utiliza-se o plano cartesiano invertido, pelo menos na coordenada y. Então ficaria aproximadamente desse modo. A coordenada y ficaria invertida. Aqui seria o ponto inicial, o marco inicial. Aqui nós teríamos as unidades positivas, 1, 2, 3, 4. E o y, ao invés de ser negativo, nesta parte será positivo. Então aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Isso daqui nada mais é do que a tela do nosso jogo. O display. Seria o display, na verdade. É aqui que nós vamos colocar os personagens, fazer toda a programação dentro desse display. Por exemplo, se nós quisermos colocar um personagem na coordenada 1x e y2, ele estaria aqui. Lembrando que nós estamos vendo a tela do nosso jogo. Ele estaria aqui. Se nós quiséssemos colocar uma casa, por exemplo, na coordenada 4x e y5, ela se apresentaria na tela do nosso jogo nesse ponto. Então aqui estaria a casa. Um jogo de RPG, por exemplo. Só que a tela do nosso jogo, o display, ele trabalha com pixels. Então, por exemplo, se a gente quiser uma definição de 640, ou
seja, o tamanho da nossa tela, a largura 640 por 480, isso significa que vamos ter 640 pixels de largura, né, na coordenada x, 640 pontinhos, e na coordenada y, 480. Esse seria o tamanho do display, a tela do nosso jogo. Como funciona o movimento? O nosso cérebro, ele capta quadros, e tudo que se movimenta aproximadamente 15 vezes por segundo, ele entende que aquilo é um movimento, ou seja, você não vai ver a imagem truncada, né, entre aspas. Então, na verdade, o computador, ele nos engana, né? Ele atualiza, ele desenha, tudo que a gente vê aqui, ele desenha aproximadamente 30 vezes por segundo. Então, por exemplo, se você estiver jogando algum jogo e seu personagem está aqui na coordenada 1x, 2y, ele está desenhando isso 30 vezes por segundo. Se você tecla para a esquerda, o seu personagem vai, por exemplo, aqui, vamos colocar a coordenada meio, né? Fazer melhor. Vamos colocar o nosso colocar outro personagem aqui na coordenada x2, y3. Você está controlando esse personagem aqui. E o computador está atualizando isso 30 vezes por segundo. Está desenhando isso 30 vezes por segundo. Então, em um segundo, você tem 30 quadros. Geralmente. Aí você tecla para a esquerda, o seu personagem virá para a coordenada 1x e 3y. Como ele está atualizando 30 vezes por segundo, isso vai dar uma impressão de movimento durante o jogo. Então seria isso, né, o conceito de movimento nos jogos. O importante ressaltar é que quando vou colocar algum personagem na tela, trabalhar com coordenadas, você tem que ter em mente que a coordenada y, os numerais vão aumentar positivos, né, de cima para baixo, e não comumente é desenhar de baixo para cima, né? Geralmente na programação de jogos vai ser de cima para baixo. Então, se você tiver um personagem, vamos tomar esse exemplo mesmo, se você tiver um personagem na coordenada 2x e 3y, e você teclar para a esquerda, o movimento dele será menos 1x, né? Menos 1x, e a coordenada y se manterá igual. Durante os jogos a gente vai ter uma prática melhor, um entendimento melhor disso aqui. A questão dos pixels já foi explicada, né? 640 pontinhos pixels que há na coordenada x e 480 pontos na coordenada y. Então você vai trabalhar com essas coordenadas para ter a movimentação do jogo. Aqui você vai ser o ambiente do seu jogo. Então, explicado isso, vamos ao código. Então, primeiramente, a Allegro em sua versão 5, para que você possa utilizá-la, você tem que digitar o cabeçalho Allegro 5 barra Allegro.h. Esse seria o cabeçalho principal para você utilizar suas funções. Eu chamo de cabeçalho mínimo, né? Sem ele você não consegue programar. Porém, a Allegro 5 ela divide em módulos
outras funções para que possamos utilizá-las. Isso significa que vamos digitar mais, porém, traz uma rapidez no código, o seu arquivo executável fica menor porque transforma em módulos aquilo que seria agregado somente a um arquivo cabeçalho. Então você só vai utilizar aquilo que for necessário no seu jogo. O que não for necessário no seu jogo você não vai utilizar. Então, por exemplo, vamos tomar como exemplo o programa que fizemos no primeiro tutorial para fazer o teste do link entre a biblioteca e o compilador. Então nós temos aqui a inclusão do arquivo cabeçalho Allegro 5.h, Allegro 5/Allegro.h. Vamos fazer a inclusão de outro arquivo cabeçalho, que é o Allegro 5/Allegro Native Dialog.h. Então esse é o outro módulo que eu disse. Como nós vamos utilizar caixas de mensagens, caso ocorra alguma falha na inicialização da biblioteca, então nós colocamos este arquivo cabeçalho, porque nós vamos utilizar as funções de mensagem da biblioteca. Posteriormente nós já iniciaremos o código, na linguagem C++. Quem tiver uma familiaridade com a linguagem C++, creio que não vai ser um mistério isso daqui. O importante é frisar os cabeçalhos para iniciar a programação em Allegro. Para a criação do display, a biblioteca Allegro disponibiliza um tipo de variável que chama Allegro underline, esse tracinho embaixo, display. Nós vamos fazer um ponteiro com o nome de alguma variável qualquer. Vou colocar display. É importante o nome relacionado com o que você deseja criar. Se eu quero criar um display, eu vou chamar a variável de display, que seria a tela do nosso jogo. Então, digitem esse tipo de variável, que é da Allegro display, ponteiro. Creio que necessita obrigatoriamente colocar o ponteiro, porque vai alocar memória para a criação do display. Então é obrigatório o ponteiro. Posteriormente coloquem o nome da variável que vocês desejam. Eu coloquei display. Como boa prática de programação, sempre inicia um ponteiro com null, que seria o zero, apontar para alguma parte da memória vazia. Posteriormente vamos fazer o teste. Um teste para iniciarmos a Allegro. Então digitem if ponto de exclamação, porque essa função al underline init, ela retorna zero ou nulo quando a biblioteca Allegro não for bem sucedida em sua inicialização. Então aqui nós vamos fazer essa condição, se não iniciar de forma correta a Allegro. Então vamos mostrar uma mensagem de erro
através da função AL underline show native message box. Show native message box. Por que eu estou digitando errado? Assim. Então, a função que vai, caso a biblioteca não inicie de forma corretamente, a função que vai chamar uma janela de erro se chama AL show native message box e abre um parêntese. Então aqui o compilador já nos mostra uma prévia, né, da função, os tipos que essa função pode receber, de dados, né, que essa função pode receber. Então primeiro é o display. Vamos colocar null, porque o display ainda não foi criado. O título, entre aspas, né, o título da caixa de mensagem de erro, vamos colocar erro, dois pontos, fecha aspas. Melhor, vamos colocar o título da caixa como aviso. Aqui continuando. Vou apagar aqui. Agora sim, aviso. O título do corpo em si, do corpo do texto, né, o texto, o título do texto vai ser erro, fecha aspas. O texto em si vai ser alegro, não pode ser inicializada. Botões, coloque em null, padrão ok, né? Flags coloque em alegro. Message box, error. Isso daqui vai dizer ao sistema, né, que ocorreu uma mensagem de erro. Return -1. Vamos retornar -1 para o sistema dizendo que ocorreu um erro ao iniciar o Allegro. Então, como tudo isso feito, se não ocorreu nenhum erro, então vamos criar o display igual. A função que cria o display, ela chama AL underline create underline display. Essa função ela recebe dois tipos de dados, dois inteiros. Então, a largura do display, né, a largura da tela do nosso jogo e a altura da tela. Vamos fazer uma tela de 640 pixels de largura por 480 de altura. Agora devemos fazer o teste se o display foi realmente criado. Então colocamos o ponto de exclamação, né? Porque se essa função retornar 0 ou null, então ocorreu um erro. Então vamos fazer o teste. If AL underline init, if display, se a nossa variável display recebeu 0 ou null, então ocorreu um erro ao criar o display. Vamos fazer do mesmo modo que o erro de início aqui do Allegro. AL show, vamos mostrar uma mensagem de erro, AL show native
message box, display null, aviso, erro, o display não pôde ser criado, null, Allegro message box, erro, return -1. Então, se nosso display não foi devidamente criado, mostre uma mensagem de erro. Se tudo correu bem, vamos utilizar uma função do Allegro e chamar ele, REST, que recebe tipo de dado double em segundos. Então vamos colocar 5 segundos aqui. Essa função significa que ele vai permanecer com a tela do nosso jogo aberta por 5 segundos. Somente isso. Allegro também disponibiliza a função para que possamos destruir os objetos que forem criados. Geralmente são objetos variáveis que acompanham, né? São ponteiros, na verdade. Né? Geralmente tudo que é criado com Allegro, que você cria um ponteiro, ele vai alocar a memória. Geralmente, não sei dizer se vai ser sempre. Então, como aqui vai criar memória para criar o nosso display, para ele aparecer na tela, porque vai ser consumida a memória RAM, então nós, depois que finalizarmos o jogo, precisamos liberar essa memória. Então a função AL destroy display vai destruir o display, ou seja, vai liberar a memória para o sistema. Aqui nós percebemos que ela recebe um tipo de dado Allegro display, realmente foi o que nós criamos, Allegro display, tipo de dado, né? Allegro display, e o display, que é o nome da variável que a gente criou. Então vamos colocar display, ponto e vírgula. Feito isso, vamos finalizar nosso código, return 0. Então vamos compilá-lo. Sucedido, fechem a caixa de mensagem e vamos executá-lo. Debug, start debug. Tudo ok. Aqui temos a nossa tela do Allegro por 5 segundos. Então esses foram os primeiros passos para a programação de jogos em 2D com a biblioteca Allegro. No próximo vídeo eu vou demonstrar algumas funções de desenho chamadas de primitivas, né? Formas primitivas, que são as retas, pontos, círculos, triângulos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.